existe uma coisa que acontece durante um abraço que a maioria dos homens nunca vai perceber. E é exatamente isso que separa aquele homem que ela não consegue parar de pensar antes de dormir, do homem que ela abraça e esquece em segundos. Não é sobre ser bonito, não é sobre ter o corpo perfeito, não é sobre dizer a coisa certa, é sobre o que acontece naqueles poucos segundos em que os dois corpos se encontram. E o que isso desperta dentro dela em um nível que ela mesma não consegue explicar. Você já abraçou alguém e sentiu que faltou alguma coisa, que foi rápido demais, mecânico demais, como se fosse só uma formalidade? Pois é, a maioria dos homens passa a vida inteira abraçando do jeito errado e nunca entende por a conexão não evolui, por ela parece, distante mesmo estando perto. E a resposta está em algo tão simples que parece até difícil de acreditar. O toque humano ativa uma cadeia de reações químicas no cérebro que nenhuma palavra consegue imitar. Oxitocina, dopamina, uma sensação de segurança que vai fundo. E quando você sabe exatamente como usar isso a seu favor, você deixa de ser só mais um homem na vida dela e passa a ser aquela presença que ela sente falta sem nem entender direito o porquê. O primeiro ponto é onde você coloca a mão. Parece detalhe, mas muda tudo. A maioria dos homens instintivamente coloca a mão na cintura alta perto das costelas. E, sabe o que isso transmite? Nada. É o abraço de colega, de parente distante, de cumprimento formal. O cérebro dela não registra nenhuma mensagem especial ali. Agora, quando você desloca a mão alguns centímetros para baixo em direção à região lombar, algo diferente acontece. Essa área do corpo feminino é, evolutivamente, uma das mais carregadas de significado. É uma região que o corpo dela associa à proteção, à presença masculina real, a alguém que está de fato ali. Não é uma questão sexual, é uma questão de linguagem corporal primitiva que o subconsciente dela lê de forma automática e imediata. Ela sente que você não está só abraçando por educação, ela sente que você está presente de verdade. O segundo ponto é a pressão do abraço. E aqui é onde quase todo mundo erra de um jeito que nem percebe. Quando um homem está inseguro, o abraço fica frouxo, hesitante, como se ele tivesse com medo de ocupar espaço demais. E sabe o que ela sente nesse momento? Exatamente isso: a insegurança. O corpo transmite o que a mente está sentindo, sem filtro, sem possibilidade de esconder. Um abraço firme que envolve, de verdade, que tem peso e intenção, comunica algo completamente diferente. Não estou falando de apertar com força. Estou falando de envolver com solidez, com os dois braços posicionados, de forma que ela sinta a presença do seu corpo por completo. Quando isso acontece, algo no cérebro dela relaxa. Ela sente que pode baixar a guarda. E é exatamente nesse momento de relaxamento que a conexão começa a se formar de verdade. Agora vem algo que poucos homens levam a sério, mas que a ciência já provou ser um dos fatores mais decisivos na criação de vínculo emocional. É a duração do abraço. E não estou falando de nenhum número aleatório. Estou falando de algo que foi estudado e que faz sentido quando você entende o que acontece dentro do corpo dela durante esse tempo. Um abraço que dura menos de 3 segundos é só um cumprimento. O cérebro nem chega a processar como algo significativo. A partir de 4 segundos já começa a existir uma leve sensação de conexão. Mas é entre 5 e 7 segundos que a oxitocina, a hormona responsável pelo vínculo emocional, começa a ser liberada em quantidade suficiente para deixar uma marca real, para criar aquela sensação que ela vai carregar horas depois que você já foi embora. O problema é que a maioria dos homens solta o abraço antes disso, não porque não quer ficar mais tempo, mas porque uma voz interna começa a dizer que está sendo invasivo, que está exagerando, que ela deve querer ir embora. E aí soltam cedo demais, exatamente no momento em que a mágica estava prestes a acontecer, segurar o abraço por 5, 6, 7 segundos com calma. E
Intenção não é invasão, é presença, é confiança, é o tipo de coisa que ela raramente encontra, porque a maioria dos homens está tão preocupada em não errar que acaba não fazendo nada de verdade. Quando você sustenta esse momento sem ansiedade, sem pressa, ela sente isso. E o que ela sente é que você é diferente, que você não tem medo de estar ali. Existe ainda um terceiro elemento que transforma um abraço comum em algo que ela vai reviver na memória. E esse é o momento da saída. A forma como você solta o abraço diz tanto quanto a forma. Como você entrou nele. A maioria das pessoas simplesmente se afasta como se o momento tivesse acabado e pronto. E isso desperdiça exatamente o segundo de maior impacto. O que funciona de verdade é o seguinte: quando você começar a afastar o corpo, deixa uma das mãos deslizar com suavidade pelo lateral do pescoço dela ou pelo cabelo por apenas 1 segundo. Um toque leve, quase imperceptível, mas completamente intencional. Parece pouco, mas o efeito é desproporcional ao gesto. O pescoço é uma das regiões mais sensíveis e vulneráveis do corpo humano. Quando alguém toca ali com delicadeza e segurança, o cérebro interpreta isso como um sinal de confiança profunda. É como se você dissesse, sem usar nenhuma palavra, que ela está segura com você. E esse rastro de toque permanece na pele por vários segundos depois que você já se afastou. Ela vai continuar sentindo aquilo e vai querer sentir de novo esses 3 elementos juntos: o posicionamento da mão, a firmeza do abraço e o toque na saída criam uma experiência que vai muito além do contato físico. Eles falam diretamente com uma parte do cérebro dela que não raciocina, que não analisa, que só sente. E o que ela vai sentir é que existe algo em você que ela não consegue definir com palavras, mas que ela definitivamente quer estar perto. E sabe o que é mais interessante em tudo isso? Nenhum desses detalhes exige que você seja diferente do que você é. Não exige que você aprenda um roteiro, que você finja uma personalidade que não é sua, que você diga frases ensaiadas. O que exige é presença, consciência, a capacidade de estar de verdade naquele momento, em vez de estar na sua cabeça preocupado com o que ela está pensando de você. Porque o maior erro que um homem comete quando está perto de uma mulher que ele gosta não é dizer a coisa errada. É estar ausente mesmo estando ali. É abraçar sem intenção, é tocar sem consciência, é passar pelo momento sem realmente habitá-lo. E ela sente isso, não de forma racional, mas sente. O corpo dela lê o corpo de você em tempo real. E o que ele lê vira a impressão que ela guarda. Pensa numa situação do dia a dia. Você encontra ela depois de alguns dias. Ela parece animada. Você dá aquele abraço rápido, meio torto, já pensando no que vai falar depois. Fate. Segundos depois, o momento passou. E você fica com aquela sensação de que podia ter sido diferente, mas não sabe exatamente o que, pois é exatamente ali, naquele abraço de 10 segundos que virou 3, que a conexão poderia ter avançado e não avançou. Agora imagina o mesmo encontro, mas dessa vez você está presente. Você a abraça com a mão posicionada na região lombar, com firmeza e calma, sem pressa de soltar. Você sustenta por tempo suficiente para que ela relaxe dentro daquele abraço. E, quando você se afasta, a sua mão passa suavemente pelo lateral do pescoço dela. Nada exagerado, só 1 segundo de intenção real. O que muda? Tudo. A impressão que fica é completamente diferente. E o mais importante é que essa impressão não foi construída com palavras, foi construída com presença. Isso é o que separa um homem comum de um homem que as mulheres descrevem como aquela presença que ela não consegue explicar. Não é mistério, não é sorte, é a soma de pequenos detalhes que a maioria ignora porque nunca parou para pensar que o corpo fala mais alto do que qualquer coisa que a boca possa dizer. E, quando você começa a entender isso, começa a perceber que a atração não é um acidente.
ela não acontece só porque duas pessoas estão no lugar certo, na hora certa. Ela é construída em gestos, em pausas, em toques que parecem simples, mas carregam uma intenção que o subconsciente dela capta antes mesmo que a mente consciente dela processe qualquer coisa. O homem que entende isso para de depender de frases perfeitas, de momentos perfeitos, de condições perfeitas. Ele sabe que tem em si mesmo, no próprio corpo, na própria presença, a ferramenta mais poderosa que existe para criar conexão real. E o abraço é só o começo, é a porta de entrada para um nível de intimidade emocional que vai muito além do físico e que começa exatamente naquele segundo em que os dois corpos se encontram e você decide estar de verdade ali. A verdade é que ninguém ensina isso para os homens. Desde pequenos aprendem que demonstrar afeto é fraqueza, que ocupar espaço é exagero, que segurar um momento é invasão. E aí chegam na vida adulta sem saber como estar presentes de verdade, sem saber como usar o próprio corpo para comunicar o que sentem, sem entender que a conexão emocional com uma mulher não começa numa conversa profunda às 3 da manhã, ela começa muito antes. Começa num olhar que dura 1 segundo a mais, numa mão que pousa com intenção, num abraço que não tem pressa de acabar. E isso tem um peso enorme na vida de um homem, porque quando você não sabe criar essa conexão, começa a acreditar que o problema é você, que você não é interessante o suficiente, que você não sabe o que dizer, que falta alguma coisa em você que os outros têm. E essa crença vai corroendo a confiança aos poucos, até o ponto em que você começa a se afastar antes mesmo de tentar porque já espera que não vai funcionar. Mas não é uma questão de personalidade, não é uma questão de sorte, é uma questão de linguagem. O corpo tem uma linguagem própria. E quando você aprende a falar essa linguagem com consciência e intenção, as respostas que você recebe começam a mudar, as conversas ficam mais fáceis, a proximidade acontece de forma mais natural e aquela tensão constante de não saber se ela está interessada começa a dar lugar a algo muito mais claro, porque você passou a se comunicar de um jeito que ela entende no nível mais profundo que existe. Não estou falando de manipulação, estou falando de presença real, de um homem que aprendeu a estar de verdade no momento, que parou de viver na cabeça e começou a habitar o próprio corpo com confiança. Isso é o que atrai, isso é o que fica. Não o homem mais bonito, não o mais engraçado. Não o que tem a melhor história para contar. O que fica é o homem que fez ela se sentir segura, vista e presente quando estava perto dele. E tudo o que foi dito aqui hoje é sobre isso, sobre você. Se tornar esse homem, não fingindo, não decorando técnicas como se fosse um manual frio, mas entendendo de verdade o que acontece dentro dela quando você está por perto e usando esse entendimento para criar momentos que ela não vai esquecer. O abraço que você vai dar na próxima vez pode ser exatamente igual ao de sempre ou pode ser o tipo de momento que ela vai reviver antes de dormir, sem nem entender direito o porquê. A diferença está só em você. Decidir estar presente com intenção, com uma calma, com a consciência de que pequenos detalhes constroem grandes conexões e que você, exatamente do jeito que você é, tem tudo o que precisa para isso. Só